demonstram que são meus discípulos de verdade. Vou ler mais uma vez. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Não se distraia com nada, vamos estar conectados agora na palavra de Deus. Já louvamos, já adoramos e agora nós queremos receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. Então não vamos deixar nenhum tipo de distração roubar de nós aquilo que o Senhor quer ministrar sobre os nossos corações, amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado aí, principalmente o Jorge, fala assim, não conversa comigo agora. Ó, fazer assim, ó, shh. Agora vamos ouvir a palavra, vamos estar conectados para a gente receber tudo que o Espírito Santo quer ministrar. Então, o tema deste encontro é discípulo. E nós não estamos falando de qualquer discípulo. Nós estamos falando, de acordo com o capítulo 15, de um discípulo que frutifica. Um discípulo que frutifica, porque existem diversos tipos de discípulo, mas esse aqui ele é um discípulo diferenciado. Ele é um discípulo que frutifica. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse discípulo. Quando nós olhamos para a palavra discípulo, ela quer dizer aprendiz, aluno. Nesse caso que nós estamos estudando, um aprendiz, um seguidor de Jesus. Estamos aqui reunidos porque somos discípulos, alunos, seguidores de Jesus. Quando a gente fala que nós somos reconhecidos como cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Quer dizer o quê? Que nós devemos ser parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Andar nas suas pegadas, andar tal como Ele andou. Ser parecido com Jesus, ser imitador de Jesus. Assim como Paulo falou em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus é pensar, o que Jesus faria nessa situação que eu estou enfrentando? O que é ser um discípulo de Jesus e não apenas um discípulo, mas um discípulo que frutifica? Há muitos discípulos no mundo e que tipo de discípulo eu devo ser, eu preciso ser? E a marca do verdadeiro discípulo é a frutificação. E quando eu e você frutificamos, o texto vai dizer que nós glorificamos a Deus. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos perguntando, onde estão os nossos frutos? Juventude, aonde estão os nossos frutos? Aonde está o seu fruto? Você pode apresentar os teus frutos nesta noite? Se o Senhor pedisse para que você mostrasse, você conseguiria mostrar aonde estão os teus frutos? Então, os frutos de um discípulo, eles são revelados. Ser discípulo de Jesus é viver duas metas. Não é a meta lá do Facebook, não é a meta que é a dona do Facebook, das redes sociais. É viver a metanoia, que é uma mudança de mente, que é uma mudança interior, e a metamorfose, que é uma mudança exterior, que os outros conseguem ver em nós, que há algo diferente em nós, porque somos discípulos do Senhor. Então, ser um discípulo de Cristo, ser um imitador de Cristo, é ter uma mente como a mente de Cristo, é ter um comportamento que reflita que eu sou um seguidor de Jesus, é que as outras pessoas possam olhar em mim e ver que tem algo diferente, porque eu não sou apenas um jovem, ou eu não sou um discípulo comum, dentre tantas filosofias e religiões, mas eu sou um discípulo de Jesus Cristo, e as pessoas precisam ver algo de diferente em mim. Os meus frutos precisam mostrar a quem eu estou seguindo, quem era o meu mestre, quem era o meu Senhor. Então, ser discípulo de Cristo é essa mudança de vida, mudança de mente. Como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser discípulo de Cristo é ter esse entendimento, já não vivo mais eu, a velha natureza, caída, contaminada, corrompida, não, mas porque eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, um discípulo de Cristo. Como eu posso dizer que sou um discípulo de alguém, que sou um seguidor, se eu não me pareço em nada com o meu Senhor?
se os seus ensinamentos não têm importância para mim, se eu não dou valor para aquilo que a palavra de Deus diz, se os outros me olham e não conseguem ver Jesus em mim, como eu posso dizer que sou um discípulo se eu não me pareço em nada com o meu mestre? E aí eu me lembrei, quando eu estava escrevendo essa palavra, daquela canção, Que Tipo de Crente Você É? Vocês já ouviram essa canção? Você é o crente 007? O crente secreto, que ninguém sabe que você é cristão? Você é o crente camaleão, que vai mudando de ambiente, dependendo de onde você está, você é de um jeito, na igreja é de um jeito, mas na escola é de outro. Que tipo de crente nós somos? O crente escoteiro que só vem para a igreja em tempo de congresso, só vem para os acampamentos? Ou você é alguém que tem compromisso com a casa de Deus, com a palavra do Senhor? O crente girafa, que tem o corpo na igreja, mas a cabeça fica lá fora, no mundo, né? Então, que tipo de crente nós somos? Verdadeiramente, o mundo, as pessoas podem ver em nós um discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é diferente. É ter compromisso com a palavra. E precisamos entender que nós só vamos conseguir ser discípulos e frutificar se nós estivermos conectados em Cristo, porque fora dele não existe frutificação. Então, como que eu faço para estar parecido, para ser parecido com Jesus? Eu preciso estar perto dele, eu preciso andar com ele, eu preciso amar as coisas que ele amou, eu preciso amar seus ensinamentos, a sua palavra, eu preciso desejar estar mais e mais perto dele. Quanto mais perto, jovem, você estiver de Jesus, mais parecido com ele você vai estar. E nós só vamos conseguir frutificar se nós estivermos ligados nele. É por isso que nesse mesmo capítulo, no versículo 5, vai dizer: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se queremos frutificar, nós precisamos estar conectados em Jesus. O problema é que hoje a gente está conectado em tantas coisas, não é verdade? Conectado no WhatsApp, conectado no Instagram, conectado nas redes sociais, conectado nos bate-papo, e quase não sobra tempo para nos conectarmos com aquilo que nos traz vida, mudança e transformação. E nesta noite o Espírito Santo nos trouxe a este lugar para dizer: eu quero que você se conecte comigo. Porque é conectado nele que nós vamos frutificar. É conectado em Cristo que nós vamos fazer a diferença. E às vezes, para estar conectados em Jesus, nós vamos precisar desconectar um pouco das coisas do mundo. Das séries, do Netflix, das muitas redes sociais, das muitas conversas. E dizer: Senhor, eu quero estar mais contigo. Eu quero abrir mão de outras coisas para estar conectados contigo. É ter esse desejo, gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós, de estarmos mais próximos de Cristo. De modo que, se o Espírito Santo perguntasse para você: em que você está mais conectado? Se você pudesse avaliar, será que você está tão conectado em Cristo quanto é necessário? Ou será que nós estamos mais conectados ao mundo e aquilo que o mundo tem para oferecer do que a Cristo? Nesta noite é uma noite que nós podemos pensar e voltar a nossa conexão ao Senhor. Quando falamos em um discípulo que frutifica, sabe o que isso quer dizer? Que é visível que você é um seguidor de Cristo, que você tem frutos para mostrar. E aqui eu coloquei pelo menos 4 tipos de fruto que um discípulo de Cristo tem que ter para que o mundo possa ver Cristo em nós. E o primeiro, o primeiro fruto, você mostra que é um verdadeiro discípulo de Cristo com o seu caráter. Vou repetir. Você mostra que é um verdadeiro discípulo de Cristo com o seu caráter. O caráter, ele vem da palavra ali no original, no grego, no latim, caracté, e eles têm significados parecidos. É marca ou sinal. No latim, uma marca gravada ou impressa. O caráter, ele vai representar um conjunto de valores e princípios que a pessoa segue. O caráter, ele não é herdado, você não herda o caráter dos seus pais, mas o meio que você cresce, o meio que você vive, sua família, sua igreja, sua escola, o ambiente, sua vizinhança, onde você cresce, pode influenciar o seu caráter. No conceito geral, quando a gente fala uma pessoa de bom caráter,
Isso quer dizer uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra. Mas no nosso caso, nós não estamos falando apenas de uma pessoa de caráter na ótica humana. Nós estamos falando do caráter de Cristo que deve existir em nós. O caráter de Cristo que deve ser formado em nós. O caráter de Cristo que não vem pronto. Mas a partir do momento que aquele dia que a gente ergueu a nossa mão, aceitou Jesus, e um processo de santificação começou, o caráter de Cristo deve ser, dia após dia, aperfeiçoado em nós. De maneira que do dia que você aceitou Jesus até hoje, algo tem que ter transformado no teu interior. Algo tem que ter modificado. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós vai transformando o nosso caráter. Então, se antes eu falava palavrão, agora eu não devo falar mais. Se antes para mim tudo bem mentir, enganar meus pais, isso agora já não cabe mais. Se antes eu podia assistir qualquer série, qualquer filme, eu já não posso mais. Se antes estava certo para mim frequentar qualquer ambiente, eu já sinto a diferença. Por quê? Porque agora eu tenho um caráter de Cristo em mim e eu preciso discernir entre o que é do mundo e aquilo que a palavra de Deus reprova. Quanto mais próximos estamos de Jesus e da sua palavra, mais o nosso caráter vai sendo transformado, mais o caráter de Cristo vai se formando em nós. E quanto mais distantes nós estamos de Jesus, mais o nosso caráter vai se deformando. Deixa eu te falar, jovem, o teu talento pode te levar longe, mas é o teu caráter que vai te estabelecer naquilo que Deus te chamou. Sabe, você pode cantar lindamente, você pode ter facilidade para pregar, você pode ter dons e habilidades, mas se você não tiver o caráter de Cristo em você, não vai sustentar e não vai durar. Olha como a gente olha com tristeza nas redes sociais, na internet, quantos homens e mulheres com talentos, com vozes, com potencial, mas que caíram, que pecaram, que envergonharam o nome do Senhor. Por quê? Porque o caráter de Cristo não estava estabelecido. Então as tuas habilidades, a tua inteligência, o teu talento pode até te projetar, mas é o caráter de Cristo em você que vai fazer com que você permaneça glorificando, frutificando e fazendo a diferença. Não tem como falarmos em um jovem de caráter e não falar em José. José que estava longe dos seus pais, longe da sua igreja, longe da sua casa, mas ele tinha caráter, porque caráter é isso, é fazer o certo quando ninguém está olhando. José estava longe, ninguém estava vendo suas atitudes, mas José permanecia fazendo as coisas certas, porque ele era um jovem de caráter. Você começa a entender que você tem o caráter de Cristo em você, quando você está na tua casa, no teu quarto sozinho, e você está glorificando a Deus, ainda que ninguém esteja vendo. É por isso que Moody vai dizer, o caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém está nos olhando. Porque na igreja, diante dos outros, é muito fácil a gente parecer um crente de verdade, mas é quando ninguém está vendo que nós estamos revelando diante do Senhor qual é verdadeiramente o nosso caráter. O que você faz quando ninguém está vendo? Ninguém vê as tuas conversas do WhatsApp? Ninguém vê as coisas que você anda assistindo? Mas o Senhor está vendo e ali o seu caráter é revelado. E nós olhamos para José e vemos que José tinha tudo para ceder às investidas da mulher do seu chefe. Mas ele tinha caráter e ele sabia que aquilo era errado. E mesmo tendo a possibilidade de fazer algo sem ser descoberto, ele preferiu fugir da aparência do mal, porque ele tinha um caráter no seu interior. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer, é forjar em você um caráter, que mesmo que você esteja sem ninguém estar olhando, você está agradando a Deus, glorificando a Deus, quando ninguém estiver vendo a tua vida, está dando um testemunho ao mundo espiritual, que você verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, quando ninguém está olhando, ninguém está vendo, mas nós estamos glorificando o nome do Senhor.
E eu oro para que o Senhor levante nesta igreja uma geração de jovens como José, com caráter, com a integridade, com compromisso com a palavra, com compromisso com Deus. Pode estar longe de casa, pode estar longe do olhar dos pais, pode estar longe do seu líder, mas tem caráter, tem compromisso com Jesus, glorifica a Deus com as suas ações, frutifica e faz a diferença. Num tempo de tanto relativismo, não é verdade? Onde tudo é normal, onde não tem nada a ver. Um discípulo de Cristo é alguém que tem caráter, que não negocia seus princípios, que não abre mão dos seus valores, que sabe que está alicerçado na palavra de Deus. Quantos jovens criados na igreja entram na universidade e esquecem a verdade da palavra e negam o evangelho no qual foram instruídos, mas o Senhor quer proteger e guardar a tua mente, o teu coração, para que não importa onde quer que você vá, você seja um Daniel, um José neste tempo, que não se corrompe, mas que permanece como um discípulo de Cristo, sendo e fazendo a diferença nesse tempo. Ter o caráter de Cristo em nós, ser um discípulo de Jesus, é renunciar o pecado, é dizer na cara do diabo, na cara do pecado: eu não tenho aliança com as trevas, a minha aliança é com Jesus, eu estou lavado pelo sangue de Jesus, o meu compromisso é com Jesus, eu não tenho aliança com as trevas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É declarar todos os dias para você mesmo: eu tenho o caráter de Cristo. Eu tenho o caráter de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:17, quando ele diz: ninguém me importune, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele não estava apenas se referindo às marcas físicas, das chicotadas, dos grilhões, das pedradas. O original da palavra aqui é estigma, que quer dizer um sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo no corpo. Mas ele também estava dizendo sobre o caráter de Cristo que havia nele. A marca que Cristo havia feito nele. Estas marcas não eram apenas visíveis exteriormente daquilo que ele sofrera por servir a Jesus, mas as pessoas podiam olhar em Paulo e ver Cristo nele. Que assim como Paulo, nós possamos dizer também: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo o caráter de Cristo. Por isso o meu jeito de falar é diferente, o meu jeito de pensar é diferente, o meu jeito de andar é diferente, o meu jeito de comportar é diferente. Por quê? Porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Algo em mim precisa ser diferente do mundo. Eu não ando na mão do mundo, eu ando na contramão do mundo, porque eu sou igreja, porque eu tenho selo, porque eu sou um discípulo de Cristo. E eu quero liberar uma palavra sobre esta juventude nesta noite, que o Espírito Santo de Deus está marcando os jovens aqui para uma transformação de caráter, para que você possa refletir não aquilo que se aprendeu de errado, mas um caráter à semelhança do caráter de Cristo. Para aqueles que quiserem uma transformação de caráter, diga para o Senhor: Senhor, eu quero um caráter como o de Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Sabe, eu sei que muitos jovens às vezes são os únicos crentes, às vezes os pais não dão bom exemplo. Eu estava ouvindo um presbítero falar, na época que ele fumava maconha, ele fumando do lado do filho dele e dizendo: olha, não faça o que eu estou te dizendo, não faça o que eu faço. Sendo que os pais têm que dar exemplo, não pelo falar, mas pelas suas atitudes. Talvez você não teve bons referenciais, talvez você não teve bons exemplos, mas eu quero te dizer que se você quiser, que se você desejar, que se o seu coração tiver esse anseio, o Espírito Santo de Deus vai formar o caráter de Cristo no seu interior, independente do mau exemplo que você teve, independente daquilo que te rodeia. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder
poder para trazer uma renovação, uma transformação para a tua mente, para o teu interior e selar o caráter de Cristo em você. E você poder dizer, eu quero fazer diferente do que os meus pais fizeram. Eu quero fazer diferente do que o ambiente onde eu nasci, se você não nasceu num ambiente bom. E o Senhor tem poder para transformar a sua história numa nova história. E que você possa glorificar ao Senhor com as atitudes, com os teus frutos. Segundo, você mostra que é um verdadeiro discípulo de Cristo com as suas ações. O seu caráter vai revelar as suas ações. As ações de um verdadeiro discípulo são diferentes do mundo. Aí eu vou pedir aqui à igreja licença, que eu vou ter um papo reto aqui com os jovens, tá bom? Pois um jovem que é um discípulo de Cristo não sai atirando para todo lado, passando o rodo e pegando geral. Isso é o que o mundo faz, certo? E ainda conta vantagem. Mas um jovem que é um discípulo de Cristo, ora para que Deus envie no tempo certo, a pessoa certa, para que ele possa junto andar, caminhar e glorificar ao Senhor. As ações de um verdadeiro discípulo são diferentes dos jovens do mundo, porque a sua boca não vive cheia de palavrão, seja nas palavras, seja em músicas, seja em jogos. As ações de um verdadeiro discípulo são diferentes dos jovens do mundo, porque no mundo a ordem é a rebeldia, é a desonra aos pais, é não honrar as lideranças. Mas um discípulo de Cristo sabe o que é honrar pai e mãe, sabe o que é obedecer, sabe o que é honrar um convite feito pelo pastor. Um jovem que é um verdadeiro discípulo de Cristo entende o que a palavra nos ensina sobre autoridades constituídas, sobre honrar pai e mãe, independente se ele foi o super pai ou não, mas mãe, porque a palavra me manda honrar, e é isso que eu preciso fazer. As ações de um verdadeiro discípulo são diferentes dos jovens do mundo, porque o jovem do mundo vai em qualquer lugar, aceita qualquer convite, e é facilmente influenciado por qualquer conversa. Mas o discípulo de Jesus não. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe que não é qualquer lugar que você sabe que não é qualquer lugar que te cabe, não é qualquer conversa que você tem que participar, não é qualquer convite que você tem que aceitar, não é qualquer proposta que você diz sim. Um verdadeiro discípulo de Jesus foi chamado para ser separado. Isso quer dizer o quê? Que você foi chamado para andar em santidade. Então, você pode estar até num lugar e uma conversa começar e você vê que aquilo ali não tem a ver com você. Você pode estar até em algum lugar assistindo um tipo de coisa e você vê que aquilo ali não combina com você porque você é um jovem cristão. E você tem a coragem de desligar, de mudar de canal, se estiver no cinema, levantar e sair. Você tem que saber que não é qualquer lugar que te cabe, porque você não é qualquer um, mas você é um discípulo de Cristo, chamado para fazer a diferença. As ações de um verdadeiro discípulo são diferentes dos jovens do mundo, porque não é qualquer coisa que um discípulo de Cristo posta nas suas redes sociais. Porque eu vou dizer, tem umas redes sociais de jovens cristãos. Você não consegue acreditar que é um jovem que se diz cristãos. Porque tem cada coisa que você assusta. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo é que as pessoas possam ver Cristo em você e em tudo aquilo que diz respeito a você. Então a sua rede social, de alguma forma, tem que mostrar Cristo através do que você posta. Mas infelizmente, muitas vezes não é isso que a gente vê. Não é qualquer música que tem que estar na tua playlist. Ok? Quais são as músicas que estão na tua playlist? Não é? Um discípulo de crente, um discípulo de Cristo é diferente. Um cristão é diferente. Nossos valores, nossos princípios, nossa mente estão alinhados com o céu. E é por isso que nós vemos aqui no mesmo capítulo 15, no versículo 19, Jesus dizendo: vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Vocês não pertencem a este mundo. Nós só estamos aqui de passagem.
E aquilo que diz respeito a nós, deve mostrar que somos discípulos de Cristo. De modo que se eu pedisse o celular de algum de vocês para ver a playlist, eu tenho certeza que ela glorificaria o nome do Senhor, não é? Ou de ver as postagens das redes sociais também, que é um verdadeiro cristão. Então nós precisamos mostrar na nossa vida e nas nossas atitudes que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para mudar atitudes e comportamentos de jovens, para transformar mentalidades, para alinhar as suas atitudes com aquilo que Deus espera de você, um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu creio que jovens aqui não mais se reconhecerão, e outros que vão te ver a partir de hoje vai dizer: nossa, você está diferente, você mudou sua rede social, parece que teve um limpa, né? Alguma coisa mudou, é o quê? É porque eu estou me tornando um verdadeiro discípulo de Cristo. É porque o caráter de Cristo está sendo formado em mim. É porque eu desejo e eu permito o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim e transformar o meu interior e também o meu exterior. De forma que as pessoas possam ver que eu carrego as marcas de Cristo em mim. 3. Você mostra que é um verdadeiro discípulo quando você ama os outros como Jesus amou. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um verdadeiro discípulo é capaz de amar ao seu próximo. Se você vê alguém por aí que diz que é discípulo, mas é incapaz de amar, não consegue se relacionar com ninguém, vira a cara para o outro, fala mal, vive semeando contenda, coloca um contra o outro, não sabe viver em unidade, não sabe amar, não precisa ter dúvida que essa pessoa não é um discípulo de Cristo. Porque o discípulo verdadeiro de Cristo que frutifica, tem frutos de amor para mostrar. Você tem frutos de amor para mostrar? Quantas pessoas você reconciliou? Quantos conflitos você apaziguou? Quantas vezes você perdoou? Quantas vezes você estendeu a mão e demonstrou amor e misericórdia? No grupo, você é o que semeia fofoca, discórdia, intriga? Ou você é o que semeia paz, amor, unidade, comunhão, parceria? Me mostra os teus frutos. Me mostra os teus frutos de amor. Os discípulos do diabo, os seus seguidores, odeiam, não têm misericórdia e adoram viver em confusão. É por isso que 1 João 2, dos versículos 3 a 6, vai dizer assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você pode mostrar os teus frutos nesta noite? Você pode mostrar através do teu caráter, das tuas ações e do amor, que você é um discípulo de Jesus? E isso serve para todos nós, não só para a juventude. Eu lembro que uma das igrejas que a gente pastoreou, teve um tempo que a gente ficou sem líder de mocidade. E eu assumi a liderança da mocidade por um tempo. E nós tínhamos um encontro uma vez por semana, fazíamos culto, né, adoração, palavra, gincana bíblica, atividade toda semana. E de vez em quando a gente saía para lanchar com a juventude. E tinha um adolescente que ele era muito inconstante. Ele vinha de uma família muito problemática, ele não conhecia seu pai, a sua mãe estava envolvida em relacionamentos problemáticos, ele era um menino um pouco doente, então ele era muito inconstante, ele não vinha, não se firmava. Nesse dia que a gente ia sair para comer uma pizza, eu passei de carro lá para buscar e para chamar ele. E quando eu chamei ele, ele se constrangeu, porque ele falou, pastora, mas eu não mereço ir, porque eu não estou frequentando os outros dias, só porque é pizza hoje eu vou, eu não mereço ir. E eu falei para ele, você realmente não merece, mas é isso que o amor faz. Ele nos coloca num lugar mesmo que nós não mereçamos. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós não merecíamos ser perdoados, nós não merecíamos ter salvação, nós não merecíamos ser seus discípulos, mas o amor dele nos colocou num lugar que nós não merecíamos.
E quando eu falei aquilo para ele, ele ficou tão impactado com aquelas palavras, eu falei, se arruma que você vai, porque hoje você vai entender o que é o amor. O amor é fazer algo mesmo quando a gente não merece. E nós fomos ali, lanchamos aquela noite com a juventude na pizzaria, e a partir daquele dia, aquele menino se firmou na igreja. Tudo o que ele precisava era ver o evangelho demonstrado em atitudes. Tudo o que ele precisava era entender mais sobre o amor. Tudo o que ele precisava era entender que mesmo que naquele momento ele não merecesse, Jesus estava presenteando e agraciando a vida dele. Esses dias, agora pouco atrás, eu voltei com um pastor, fui pregar no culto de mulheres nessa igreja que nós pastoreamos. E quando estacionamos o carro, ele estava lá na porta me esperando. Ele era desse tamanho, ó, quando eu liderava, já está desse tamanho, né, amor? Comprido, alto. E eu falei, fulano, que bom te ver aqui, você está firme? Ele, estou firme, pastora. Sabe por quê? O nosso amor, mais do que o nosso julgamento, mais do que as nossas críticas, mais do que a nossa discórdia, confusão, mais do que a nossa língua ferina, tem o poder de atrair outros para Jesus. Nós precisamos colocar na prática o nosso amor. Isso é fruto. Não é apenas pregar sobre amor, mas é viver em amor e crer que o amor de Cristo que flui em nós é poderoso para transformar vidas. Você sabe que a gente vive um tempo de esfriamento do amor. Você quer saber o quão doente a gente está? É só você olhar os comentários das redes sociais. As pessoas são perversas, as pessoas são malignas, as pessoas se dizem cristãs, mas escrevem coisas horríveis. Você quer saber o quão adoecida está a nossa sociedade? Olha os comentários que tem. Não tem idade, pode ser criança, pode ser jovem, adulto, idoso, e pode até se dizer cristão. É perverso, é maldoso, é maligno, é pronto para ferir, é pronto para acusar. A nossa sociedade é doente, mas eu e você somos a resposta de Jesus para mostrar que ainda existe uma igreja que ama, que se importa, que resgata, que estende a mão, que leva um evangelho não de teoria, mas um evangelho na prática, porque tem muita gente depressiva, tem muito jovem depressivo, tem muito jovem se automutilando, e eu e você somos a resposta para trazer cura para eles, e só vem a resposta através do amor de Jesus que flui em nós. Verdadeiros discípulos amam como Jesus amou. Amou de tal forma que se entregou. Amou fazendo o que nós não merecíamos. De tal forma fomos alcançados por esse amor, e nós precisamos alcançar outras vidas com o mesmo amor que um dia nos alcançou. Então eu quero que você pense, quem é que você pode alcançar através do amor? Quem é que você pode alcançar estendendo a mão? Quem é que você pode alcançar fazendo uma ligação, mandando mensagem no WhatsApp? Ei, estou sentindo sua falta. Ei, vamos sair juntos, vamos comer uma pizza, vamos na igreja. Quem é que você vai chamar para demonstrar o amor mais do que palavras, mais atitudes? Porque amor é atitude. Falar que ama é fácil, irmão. Difícil a gente mostrar em atitudes que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo. E quem ama se importa. E eu quero liberar esta palavra esta noite sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus está movendo hoje, convertendo corações endurecidos em corações de verdadeiros discípulos. O amor de Deus está sendo derramado em corações. Não apenas para que você entenda que você carrega a marca de filho amado de Deus, como também que você foi chamado para o amor, para amar e para ver vidas sendo transformadas pelo amor de Cristo em você. E por fim, o último tópico diz: você mostra que é um verdadeiro discípulo de Cristo quando o seu coração também arde por fazer discípulos. Você mostra que é um verdadeiro discípulo de Cristo quando você também tem uma necessidade, uma vontade, um desejo de ganhar almas para Cristo, de fazer discípulos. Jesus nos enviou para, assim como Ele, não apenas ganharmos almas, mas fazermos discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo quando nós não queremos andar sozinho nessa jornada. Quero ir para o céu sozinho, o outro lá não quero nem saber não. Você quer ir, você quer levar mais alguém com você.
Você olha para aquele seu amigo perdido, você olha às vezes para um pai, para uma mãe desviado ou que não é crente, você olha para mais alguém e você deseja ver aquela pessoa também salva, redimida, lavada, sendo também um discípulo de Cristo. Então, se nós dizemos que somos discípulos, mas não temos preocupação com as almas perdidas, não temos preocupação com o outro que está afastado, alguma coisa está errada dentro de nós, porque a marca de um verdadeiro discípulo é desejar fazer também outros discípulos. Se nós estamos indiferentes, meus irmãos, alguma coisa está errada em nós. E nós precisamos ter essa consciência, que ser discípulo de Cristo é querer levar outros a Cristo também. Se essa chama não está ardendo, repense verdadeiramente se você é um discípulo de Jesus. Verdadeiros discípulos têm o coração em chamas por vida. Verdadeiros discípulos têm o coração em chamas. Você não pode ver aquela sua amiga depressiva, problemática, drogada, prostituída, e você ser indiferente a algo que você tem que doer, algo que você tem que incomodar. Você tem que desejar que assim como você um dia foi alcançado pelo amor de Cristo, que aquela vida também pode ser. Você pode fazer discípulos fazendo amigos. Você pode fazer discípulo através das redes sociais, na sua escola, na sua rua, na sua vizinhança. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você discipular, para você caminhar junto, para você vir junto para a igreja. Deus vai dar discípulos para pessoas aqui. Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Já teve, jovem? Quem já ganhou alguém para Jesus sabe que é uma das melhores experiências que a gente tem, que alegria, quando a gente vê uma pessoa se rendendo a Jesus. Se você não ganhou nenhuma alma para Jesus, se você ainda não fez um discípulo, você vai começar a orar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me faça uma pessoa, um discípulo que faz discípulos. Senhor, eu quero que você coloque pessoas no meu caminho. Eu quero que você tire de mim a timidez, tire de mim a vergonha, tire de mim o medo. Senhor, eu quero que você me faça ousado, porque eu quero fazer discípulos como o Senhor nos ordenou que fizesse. E eu creio que Deus vai levantar neste lugar jovens que são ganhadores de almas, jovens que amam vidas e que vão fazer muitos discípulos para o reino de Deus. Quem aqui quer ser um frutífero ganhador de almas? Quem aqui quer dar muitos frutos para Jesus? Se coloque de pé neste momento. Eu sei que essa palavra não é uma palavra para a gente sair pulando, dando pirueta e glória a Deus, porque é uma palavra que nos confronta, nos conserta, é uma palavra que nos leva a refletir se realmente nós temos sido os verdadeiros discípulos de Jesus, mas nós precisamos entender que quem carrega na sua vida as marcas de um verdadeiro discípulo é diferente. Tem que ter diferença entre o jovem do mundo e o jovem da igreja. Infelizmente, a gente vive um tempo que está tudo igual, que quase muitas vezes você não consegue diferenciar. Mas isso não é o padrão daquilo que Deus espera de nós. Tem que ter diferença entre a sua vida e a vida de um jovem que não conhece Jesus. E eu quero perguntar: quem quer frutificar e glorificar a Deus com a sua vida? Quem quer ter o caráter de Cristo? Quem quer ter as suas ações, quem quer ter ações e atitudes de um verdadeiro discípulo? Quem quer amar como Cristo amou e nos ordenou a fazer discípulo? Quem quer ser um jovem que glorifica a Deus através das suas atitudes? Quem quer ser um jovem que faz a diferença? Eu quero que você dê assim um sinal com a sua mão. Eu quero ser um jovem que faz a diferença nesse mundo. Eu quero ser um jovem que glorifica a Deus com a minha vida. Faz assim se você quer ser um jovem, que você quer ser diferente e que você quer que as pessoas possam ver a marca de Cristo em você. Você que levantou as suas mãos, eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu não estou falando que Deus exige que a gente seja perfeito, irmãos, que nós somos humanos. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim: anda na minha presença e ser perfeito, Ele não estava falando assim: Abraão, eu não quero que você nunca erre. Abraão, eu não admito que você erre. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele estava dizendo: Abraão, eu quero que você esteja por inteiro na minha presença. Ser perfeito no original é: eu quero que você esteja por inteiro na minha presença. É isso que Jesus quer de nós, sabe? Que a gente não esteja lá um pezinho no mundo e um pezinho na igreja, que a gente esteja por inteiro com o Senhor.
É isso que Ele quer, o nosso coração por inteiro. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias em vocês. O Senhor vai começar a revelar coisas para vocês, a trabalhar no seu interior e a curar vocês. Tem jovens aqui que precisam de cura emocional e o Senhor vai te curar. Tem jovens aqui que a tua história vai ser um testemunho para outros que estão feridos. Tem jovens aqui que estão despedaçados por dentro. E o Espírito Santo está falando, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua lágrima, Ele conhece o teu sofrimento. Tem jovens aqui que vêm de lares desestruturados, que vivenciaram coisas terríveis, que foram tocados como não deveria, que foram machucados. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras das trevas. E Deus vai curar você, vai restaurar você e vai levantar você. Ei! Um novo cântico vai começar a sair dos lábios de alguém aqui. O Espírito Santo de Deus está tocando em corações e trazendo cura. Está visitando, está renovando, está abraçando. Eu quero pedir quem é a liderança dos jovens, dos adolescentes. Venha, sobe aqui, eu sei que você desceu, Bruna, sobe. Quem mais é os líderes? São vocês dois, mais quem? Os líderes, eu queria que vocês subissem aqui antes da gente orar por eles. Nós vamos orar primeiro por vocês, líderes, porque o Senhor vai fazer de vocês, já tem feito, mais fazedores de discípulos. Vai capacitar vocês a fazer mais e mais. Quero pedir os pastores que me ajudem a orar aqui por eles. O Senhor vai trazer uma capacitação para que vocês façam mais e mais discípulos que queimam por dentro, que amam Jesus, que andam com Ele. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar direção, Deus vai dar revestimento, Deus vai dar autoridade. Deus vai colocar na mão de vocês cura, porque tem jovem ferido, tem jovem machucado, tem jovem sangrando aqui. E vocês vão orar e a cura vai manifestar. Cura das emoções. Está descendo uma unção. Está descendo uma unção de capacitação, de autoridade. A palavra que sai do lábio de vocês vai trazer cura para esta geração. A palavra que sai do lábio de vocês vai restaurar corações. E vocês vão ser fazedores de discípulos. Fazedores de discípulos. Fazedores de discípulos. Agora eu quero pedir. Vocês vão descer agora e vocês vão orar sobre esses que estão aqui na frente. A oração de vocês vai ministrar cura sobre eles. A oração de vocês vai curar corações. A oração de vocês vai restaurar a identidade, vai transformar caráter, vai marcar vidas aqui nesta noite. Quero pedir os pastores que puderem também ajudar a orar embaixo. Pastor Luiz Carlos, ajudar também a orar aqui embaixo. Jovem, não sofra sozinho. Você tem líderes, você tem um pastor, você tem pessoas aqui para te ajudar. Não sofra em silêncio, não adoeça sozinho, procure ajuda. Nós somos família, somos igreja, somos um só corpo, e o Senhor está aqui para ajudar. Estenda a mão, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti a vida de cada precioso, Senhor, adolescente, jovem que está aqui. Espírito Santo de Deus, ministra cura sobre as emoções, ministra cura sobre o coração. Faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer.
Glória a Deus, aleluia. Nesta noite tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e gostaria de estar retornando. Dê assim um sinal com a sua mão, e nós vamos orar por você. Tem alguém nesta noite, algum jovem, alguém que está nos visitando, que você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos estar orando por você. Tem alguém do seu lado que você sabe que não aceitou Jesus ou está afastado? Pergunte para ele, para ela, se ele não quer vir aqui na frente. Eu não sei se todos são crentes ou não. Nós vamos estar orando. Que o Senhor continue abençoando vocês. Que o Senhor continue fazendo coisas lindas através de vocês. Que o Senhor continue abençoando a liderança de vocês, dando estratégia, dando direção, dando tudo que precisa. Porque eu sei que o Senhor vai continuar fazendo coisas lindas através de vocês. Que Deus nos abençoe.